Olá, queridos amigos. É com muita alegria que nos reunimos nesta tarde de quinta-feira para mais um Evangelho no Lar. Hoje, 11 de maio. Então eu convido a todos aqui presentes, não só a nós encarnados, mas também os nossos irmãos desencarnados. E que Jesus nos abençoe. Agradecemos a Jesus e a equipe espiritual por todo o suporte, a inspiração, o amparo, a sustentação diante de nossas fragilidades, o fortalecimento de nossa fé e o amor que nos envolve sempre, fazendo com que este singelo trabalho de amor possa permanecer em todos os lares e continue sendo estendido em outros lares. Sabemos que o lar é o coração da sociedade, que em nossas casas é que damos início à nossa missão no mundo. Portanto, vamos continuar protegendo nossos lares através da prece sincera e de nosso estudo do Evangelho de Jesus, roteiro de nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqueles que nos acompanham semanalmente. Que seus lares recebam a Tua proteção e sejam iluminados pela Tua divina luz, transformando-se em pontos de luzes. E assim, com os nossos sentimentos e pensamentos asserenados, pedimos a permissão de Jesus para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que os benfeitores amigos possam estar junto a nós, inspirando-nos e nos auxiliando no entendimento da lição do dia. Eu desejo a todos que adentrarem na sala unidos pela doutrina espírita muita paz e muita luz. Que assim seja, graças a Deus. Eu sempre escolho uma leitura para servir de complemento do nosso Evangelho. Nosso Evangelho hoje é do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Mas nós vamos primeiro hoje aqui falar sobre o mandamento maior. Mas, no nosso livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel, ele nos fala sobre esse maior mandamento. E o que nós entendemos, né? Que lá no capítulo 41, a regra áurea. Então, Jesus nos diz que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. O que podemos entender sobre essa regra áurea? Chico nos relata que, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem.
recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos, e amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes, filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo, em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou, a exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor. A claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então vejam só, meus queridos irmãos, que naquela, olha, antes, muitos anos, muitos séculos, já existiam, né? Essa lei. Já existia amar o próximo como a si mesmo, mas de forma, a tradução era diferente, mas o sentido era o mesmo. E como é difícil ainda nós interpretarmos linguagens que cada um de nós ainda não consegue assimilar e entender. Nós passamos a entender e compreender quando sentimos na pele, quando sofremos, quando passamos pela dor ou pela perca, ou quando relembramos lá no nosso psique, na nossa consciência, que algum dia a gente também fez algo de ruim para alguém, e hoje eu estou sentindo na pele aquela dor, né, que eu não gostaria de passar. Então, no nosso evangelho aqui, que eu acho que ali nós encontramos o equilíbrio, encontramos as respostas, encontramos a fraternidade, encontramos o amor, encontramos o perdão, encontramos a nossa própria reforma íntima, sem que alguém precise colocar o dedo na nossa consciência. Quantas vezes eu mesmo abri o Evangelho num momento de tristeza, de desespero, de dor, e caía algo e eu não concordava. Por quê? Nós não aceitamos que é necessária a nossa transformação, a nossa mudança. E ninguém veio me apontar, eu escolhi. Os bons amigos me mostraram o caminho que eu deveria percorrer. Leia, reflita. Coloca o dedo na sua própria consciência, irmã. Pensa aonde tu estás falhando. Pensa o quanto tu podes mudar. Pensa o quanto tu pode transformar toda essa mágoa, essa raiva em algo bom. Quando nos preparamos para abrir nosso coração para alguém, como eu digo, num atendimento fraterno, e alguém vai lá e despeja toda aquela angústia, aquela raiva para mim, dizendo: ai, Rô, não aguento, por que tudo é eu, por que tudo é eu, por que eu tenho que perdoar? A gente fica observando, mas antes de falar qualquer coisa para aquela pessoa, a gente tem que pensar muito como colocar as palavras.
Porque quando aquelas pessoas entram em busca de ajuda, a gente já tem que estar feliz porque elas deram o primeiro passo de estar ali, né? O primeiro passo. Então nós temos que também ter cuidado, saber escutar, sem julgar, sem criticar, sem condenar. E tentar mostrar para a pessoa o quanto foi bom ela estar ali, o quanto eu estou feliz por poder dar um abraço nela. Essa é a verdadeira missão de um irmão que consegue olhar para ele, para o seu próximo, né? Sem crítica, sem condenar, se colocar sempre no lugar dele. Mas o nosso evangelho aqui, que nos diz, no primeiro item, né, a instrução dos Espíritos, que os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os seduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo, mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus lhes respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Quem assistiu o filme A Cabana? Já. Coloca aí, sim, não, ainda não. Sim, ó, a Vanessa assistiu, então a Vanessa vai entender a minha colocação. O filme A Cabana é um filme novo. É uma história triste, de muita dor, né? Um casal sai de férias, não vou contar todo o filme, mas eu vou fazer um resuminho para a gente poder entender amar o próximo como a si mesmo. E aí, eles vão viajar para um lugar, assim, tipo um retiro, assim, nas montanhas, né? Lá existem outras famílias. E a filha caçula, que o pai tinha maior apreço, assim, amava desesperadamente, some naquelas montanhas. E o pai, ele simplesmente, ele não acredita em Deus, ele não acredita em nada. E ele entra em desespero, aí todo mundo começa a procurar. E passou anos, ele não achou a filha, né? Ela foi sequestrada e ninguém achou, nem o corpo. E a filha começou a aparecer para ele, se mostrar que ele tinha que voltar naquele lugar, na cabana lá, que ele ia obter todas as respostas. E aí, ele pega e vai. Só que ele sofre um acidente no caminho e o espírito dele vai para esse lugar. Chegando lá, ele conhece uma pessoa, uma mulher bem pretinha. E essa mulher começa a conversar com ele. Ele conhece outras pessoas que não faziam parte daquele momento do acidente naquela cabana. Então, para quem entende a espiritualidade, sabe que ele estava envolvido pelos bons amigos. Naquele momento, no sonho, foi levado para um outro lugar para que ele pudesse aceitar e perdoar quem tinha feito aquilo com a filha. E amar aquela pessoa que prejudicou toda a família. Só que aquela mulher, que era pretinha, uma senhora, era Deus usando ela. E ele entrou e disse: como? Não vai dizer que tu é Deus falando comigo. E ela em nenhum momento disse e confirmou para ele que ela era Deus. Mas mostrou o que estava em volta dele, o que era Deus, o que ele ainda não tinha encontrado dentro dele. Porque o Deus nosso, esse, sublime, maravilhoso, a gente quer achar ele como ela. Uma mulher ou um homem, porque nunca ninguém disse como que ele era. Mas ela tentou mostrar para ele que ele tinha que se perdoar, ele tinha que se amar, ele tinha que conhecer a ele
para ele poder aceitar o seu próximo. E ali foi todo um processo lindo, lindo. Quem puder assiste, tu chora. É um filme triste, mas ao mesmo tempo é uma lição de vida, para que a gente possa aos poucos ir se aceitando a si mesmo, se amando. Porque quando a gente se ama mesmo, se respeita, a gente começa a sempre a olhar para os outros de forma diferente. Mesmo a gente sabendo que aquela pessoa às vezes não te procura mais, te julga errado, te condena, mas tu consegue ver que tudo é um processo que aquela pessoa está passando. Porque quem ama de verdade não deixa de amar, pode deixar de falar, de se ver, mas jamais vai deixar de se amar. E tu vai estar sempre lembrando coisas boas da pessoa, nunca as coisas ruins. Então, quando ele diz aqui no nosso evangelho, amar o próximo como a si mesmo, então eu me colocar no lugar daquela pessoa, né, e me imaginar assim, o quanto ela precisa do meu amor, o quanto ela precisa do meu carinho, o quanto ela precisa do meu respeito, porque eu acho que o momento que tu passa a respeitar alguém, tu começa a ver as qualidades daquela pessoa. Aí, lá no item 2, no nosso evangelho, nos fala que façam aos homens tudo a que gostariam que eles fizessem para vocês, pois esta é a lei e os profetas. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Mas como, Rô? Olha, eu vou pegar um ônibus, sempre tem uma pessoa mal educada, né, grossa. Eu vou para o meu trabalho, tenho colegas que são mal criados, mal educados. Dentro da minha casa é um inferno, é isso. Mas será que não está na hora de eu rever os meus conceitos? Será que não é eu que estou, né, buscando essas pessoas ao meu redor? Será que eu não estou na mesma frequência, na mesma sintonia? Será que eu não tenho que bloquear essas energias, aprender a não deixar que isso me afete, que me incomode? Será que eu não estou precisando trabalhar o meu equilíbrio emocional? Será que eu não estou precisando ler mais, me adentrar dentro de algo que me ajude a ter calma, tolerância, paciência, a saber não julgar, porque hoje a gente mais julga do que escuta. É saber escutar, é saber dar oportunidade para essas pessoas também falar, colocar para fora as suas necessidades, assim como nós também temos as nossas necessidades. E aí lá no item 3, a parábola dos credores e dos devedores. O reino dos céus é comparável a um rei que quis ajudar contas com seus servidores, e tendo começado a fazê-lo, apresentando-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que ele vendesse sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía, para liquidar sua dívida. O servidor, atirando-se aos pés do rei, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, e eu lhe pagarei tudo. Então o rei, compadecido por aquele servidor, deixou-o ir e perdoou-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 moedas. Agarrou-lhe pelo pescoço e, sufocando, disse: Você vai me pagar agora o que me deve. E o seu companheiro, atirando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Tenha um pouco de paciência, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não quis escutá-lo. E, retirando-se, mandou prendê-lo até que ele pagasse o que devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente aflitos e foram avisar o rei o que tinha acontecido. O rei mandou buscá-lo e disse: Meu servidor, perdoei-lhe tudo o que me devia, mas assim que me pediu,
Não deveria, então, ter tido piedade de seu companheiro como eu tive de você? E o rei, furioso, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E assim que meu pai, que estás no céu, irá tratá-los, se não perdoarem do fundo do coração as faltas que são cometidas contra vocês. Pois é, estava aqui lendo e me passa um filme assim na minha mente. É como se estivesse passando a minha própria vida. Então, há um tempo atrás lá, né? Porque às vezes a gente tem uns deslizes, assim. Eu ainda tenho uns grandes deslizes. Mas eu procuro cada dia ser um pouquinho melhor, sabe? E um tempo atrás eu já agi dessa forma. Não quero saber. Perdoava um ou outro, não perdoava porque não tinha afinidade. Né? E hoje eu entendo que não é só perdoar aqueles que temos afinidade. Que efeito vai fazer? Que mérito vai ter? Nenhum. Nenhum. Tu só ajuda aquele que tu acha que convém, aquele que não convém, tu vai lá tripudia, tu massacra, né? A mesma coisa, eu na minha rua, eu ajudo o filho do vizinho porque se dá bem com a minha filha, e a outra lá, que eu sei que está cometendo alguns deslizes, eu falo mal e digo, tem mais que vai, né? Tomara que tu aconteça uma coisa bem ruim contigo para te aprender. E aí? A mesma coisa, eu estou dentro da doutrina espírita, buscando o meu melhoramento, mas eu não pratico nada no meu dia a dia. Nada. Vou no banco, o caixa erra, me dá dinheiro a mais. Opa! Nem vou devolver, o problema é do banco, mas o problema não é do banco, o problema vai ser da caixa, que vai sair do bolso dela, porque o dinheiro não é dela. E o dinheiro também não é do banco, o dinheiro são dos clientes. Então, no momento que eu dou um dinheiro errado, eu vou ter que devolver para o banco. E aquela pessoa que se diz, né, que conhece as leis de Deus, não vai lá e devolve, ela está pecando, ela está errando. Que amor é esse? Se tu vai lá, ouve uma palestra, ouve uma missa, ouve uma oração, ouve um pastor, fala em Cristo, fala em amor, fala em abundância, fala em várias coisas, mas na hora que tu pega a tua bolsinha para ir para casa, é como se a gente deixasse tudo que está dentro, né, tudo que aprendeu dentro daquela bolsinha fica lá. E quando vai de novo no local para ouvir uma palestra, pega aquela bolsinha, aí abre a bolsinha, lembra. Opa, olha só. Mas não é só naquele momento. E aí no quarto capítulo, item, nos fala fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. O que eu gostaria que fizesse para mim? De uns 2, 3 anos para cá, eu comecei a pensar e trabalhar um pouquinho diferente. Se eu via alguma situação que não fosse legal, que me tirasse me tirasse do sério, que às vezes assim a gente tem vontade, eu pensava, o que Jesus faria no meu lugar? Como ele agiria? Aí vem todo aquele filme, né, na tua cabeça, de como ele agiria. Passivo, compreensivo, sabia escutar. Por meias palavras ele falava o que era necessário. Então nós temos que seguir esses exemplos. Porque com certeza, se eu vou lá, faço algo para alguém, que vou machucar, né, e vai ser penoso, meus amados, pode ter certeza que lá na frente alguém vai fazer pior com a gente, porque não existe vítima. Somos todos devedores. E de alguma forma ou outra, nós temos que ressarcir, temos que pagar, temos que recuperar essas dívidas. Mas como? Trabalhando no bem. Quanto mais tu trabalha no bem, quanto mais tu serve, mais tu vai evitar essas pessoas que não conseguem te olhar com amorosidade, pessoas que vão te julgar, mas aquilo não vai te incomodar, não vai te afetar.
Quando tu passa a amar aquela pessoa que tu olha assim, tu vê que aquela pessoa não vai com a tua cara, mas tu consegue, vai lá, tu consegue já dar um abraço nela, né? Quando encerra os trabalhos na casa, e aí tu, por educação, tu vai lá, por hábito cumprimenta para encerrar aquele trabalho, e tu consegue dar um abraço gostoso, e dali tu vê assim, o quanto eu cresci que consigo hoje passar essa amorosidade para essa pessoa que eu sei que não gosta de mim. É uma glória. Divaldo nos diz que eu não me preocupo porque eu não tenho inimigo. Se alguém me considera como inimigo, o problema é dele, não passa a ser mais meu. E Divaldo também relata, né, que ele teve mais de 40 anos um obsessor na vida dele. Fazia de tudo, mas de tudo para ele não vencer. E ele ali perseverando, né? E ele diz que esse obsessor não foi obsessor, foi um mentor obsessor na vida dele que ensinou a ele a ser uma pessoa melhor, uma pessoa disciplinada, uma pessoa, né, amorosa, uma pessoa que sabe escutar, uma pessoa que sabe servir o próximo sem fazer distinção, amar, né, as pessoas como elas são. Esse é o mais difícil, porque quando a gente diz que ama, a gente vai lá e lapida, quer lapidar aquela pessoa. A gente idealiza alguém e quer que aquela pessoa seja assim. Ontem mesmo, nos nossos estudos lá na Casa Espírita, né? A gente, esse ano, estou dando o estudo do Evangelho. E eu disse, nossa, é um dos estudos que eu mais gosto, então estou realizada. E eu falei sobre isso, né? Como é fácil dizer, ai, Rô, te amo tanto, ai, Rô, tu me faz um bem. E eu sempre digo, leva e fica comigo uma semana na tua casa. Será que tu vai continuar me amando? Será que tu vai conseguir continuar dizendo que me ama? Porque eu já passei muitos bocados na minha vida, né? Pessoas que diziam que me amavam e passaram a me odiar. Mas eu continuo amando elas igual, com a mesma intensidade. E vibro todos os dias, porque eu sei que um dia essas pessoas eu vou reencontrar, vou abraçar e elas vão me ver diferente. Tudo é uma fase, assim como também já passei, estou passando por fases. Tudo é evolução, tudo é aprendizado. Mas quando a gente passa a deixar que o coração vibre intensamente na paz interior, ter paz de espírito. Isso é fundamental, não só para o mental, mas para o físico. Para o físico, porque nós precisamos do físico para poder trabalhar. Nós precisamos desse corpo para poder interagir, para poder cumprir com aquilo que assumimos. Talvez lá antes de reencarnar, me dito que eu numa certa idade iria perder uma perna ou um braço, né? E talvez no decorrer da minha caminhada, o meu esforço foi tão pleno e continuo me esforçando que eu não vou perder mais esse braço, mas vou perder algo, a ponta do dedo, a ponta da orelha, vou ficar cega de um olho, enfim, alguma coisa. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Por quê? É como um filho quando consegue fazer a sua lição de casa, fazer os seus deveres e ser aquele filho que a gente sonha. Todos que são pai e mãe sonham em ter um filho exemplar, que estude, que trabalhe, que tenha uma boa índole. E a gente sempre quer dar o melhor para o filho e sempre diz assim, eu quero dar um presente que o meu filho fique transborde de alegria. E eu digo que o maior presente é amar e educar. Esse é o maior presente. Amar e educar. Porque com certeza, se eu souber amar e educar o meu filho, ele vai saber respeitar o seu próximo. Ele vai saber fazer aos outros aquilo que ele gostaria que fizesse para ele. Então, no item 4, fala que amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não
podemos encontrar guia mais seguro do que adotar como regra fazer aos outros o que desejamos para nós? Com que direito exigiremos de nossos semelhantes bom procedimento, compaixão, bondade e dedicação se não lhes oferecemos o mesmo? Como que eu vou oferecer para o meu filho para ele ser educado se eu sou uma mãe de má exemplo? Falo da vida dos outros, eu grito, né? Faço escândalo, faço outras coisas, outras. E aí, como que eu vou exigir do meu filho? Como eu vou cobrar de um colega de trabalho, um colega que compartilha comigo dentro da casa espírita, o respeito se eu não respeito? Sou a primeira a falar mal. Então, a prática desses ensinamentos morais, meus amados, leva à destruição do egoísmo. E é verdade, porque se ainda não conseguimos ver o nosso semelhante com amorosidade, é porque o nosso egoísmo ainda está latente dentro de nós. Se eu não consigo cumprimentar, ser uma pessoa educada aqui na sala, por exemplo, que chega alguém, por mais que eu não tenha simpatia e desprezo, por egoísmo, né? Com certeza eu vou entrar numa outra sala que alguém vai fazer comigo isso também. Então é sermos educados, tentar pelo menos servir aquela pessoa com dignidade, trabalhar as nossas imperfeições. A lição de casa é dada todos os dias. Quando dormimos, somos levados pelos bons e pelos maus espíritos, nós é que escolhemos. Mas se eu sei que eu quero ter uma boa orientação, eu vou pedir que quando eu durmo, os meus amigos espirituais possam me levar e me mostrar aonde eu estou errando, aonde eu preciso melhorar. E às vezes a gente acorda de manhã melancólica, triste, assim, com aquela... Nossa, parece assim que nos botaram na cadeira do pensamento, né? E fizeram a gente refletir. E aí, como se... Puxa vida, vou ter que engolir esse sapo, né? Mas se tu não engolir esse sapo, minha filha, e aí? Tu acha que tu vai ter outra oportunidade? E aí a gente vem melancólica, triste, porque sabe que aquele problema aqui, a gente sabe que vai ter que encarar de frente, sabe que vai ter que perdoar, sabe que vai ter que aceitar aquela pessoa como ela é, e é tu que tem que mudar, e não a pessoa. A gente se entristece, mas por que tem que ser sempre eu? Porque nos dada a oportunidade de sermos melhores. E se temos um amigo espiritual que confia no nosso crescimento, confia plenamente, porque ele fica 24 horas nos assessorando, nos intuindo, dando colo, secando as nossas lágrimas, nós temos que agradecer primeiramente a ele. Porque eles estão há muitas reencarnações do nosso lado. E isso é amor. Isso é amor. Nos aceitar como somos. Então, quando a prática desses ensinamentos morais leva à destruição do egoísmo, quando os homens adotarem esses princípios como regra de conduta e como base para suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e reinará entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios, nem desavenças, somente união, concórdia e amabilidade mútua. Eu comentei aqui com vocês que eu fui no sábado a um seminário, a tarde toda, né? E na segunda-feira até eu falei sobre isso, que daqui uns anos, ou muitos anos, nós não vamos mais trabalhar mediunicamente, né? Nós vamos trabalhar por intuição. Né? Então vocês imaginem, para a gente trabalhar por intuição, a gente tem que estar com um grau muito bem elevado. O que é esse grau? Nós temos que estar completamente conectados com os bons amigos para poder receber essas informações boas e poder ajudar o progresso, né? O que vai vir para que a gente possa ser útil. Então olha como a gente tem que correr, se libertar dessas algemas, dessas amarras, né? Ivone Pereira, quem conhece os livros dela, ela foi uma mulher que sofreu muito
E também, olha o que ela fez, né? Ela foi uma pessoa que ela foi, em todas as existências dela, ela foi uma suicida. E na última reencarnação dela, que ela teve a oportunidade de escrever os livros dela, e ela teve que ficar isolada de tudo, né? E ser muito bem protegida para que ela pudesse desempenhar o compromisso que ela assumiu, que ela não ia cometer de novo esse ato, né? Então, ela teve a ajuda dos bons amigos. Que bom, né, André? Ai, lindo, né, André? Ela assim, então ela teve que lutar muito contra os impulsos dela, né? Nossa, e armavam ciladas para ela, para que ela cometesse os erros, né? Mas esses amigos amorosos, invisíveis, que nos ajudam, nos impulsionam a sermos melhores, estão ali, criam aquela energia maravilhosa para que a gente possa vencer. Assim somos nós, vencer, cumprir o compromisso que assumimos. Seja como mãe, seja como pai, seja como mulher, como amiga, como vó, como trabalhadora da doutrina, como, enfim, uma cidadã. E eu quero pedir, assim, carinhosamente a todos, vamos vibrar positivamente para todos do planeta Terra. Vamos cuidar o que compartilhamos no Facebook. Cuidem se aquilo que vocês estão compartilhando é real, é verdadeiro. A maldade, ela existe ainda. Mas daqui a alguns anos não vai mais existir essa maldade. Porque aqueles que não conseguirem mudar, ser uma pessoa do bem, não vai mais fazer parte do mundo daqueles que estão lutando para a sua transformação moral. E aí, vocês já sabem onde vocês querem estar? Vocês conseguem se imaginar num lugar triste, sofrendo e não ter a oportunidade, talvez, de estar num lugar melhor? E vamos ter que ficar aí por muitos e muitos anos, né? Reaprendendo, buscando dentro de si a dor do arrependimento. Então, hoje o nosso evangelho é sobre isso, né? Amar e se deixar ser amado. Não amar só aqueles que a gente diz, eu amo tanto meu filho, faço tudo por ele. Mas às vezes alguém lá fora, que não é nosso filho, está precisando do nosso carinho, está precisando do nosso afeto, está precisando do nosso respeito, e a gente não está se fazendo que não vê. Tô nem aí pro filho do vizinho, o problema é dele. Mas se é teu vizinho é porque tem um motivo. Nós moramos na rua que merecemos, no bairro, no estado, no país, porque merecemos estar nesse local. Então vamos reaver, qual é a palavra certa? Rever os nossos conceitos. Vamos fazer uma triagem de tudo que a gente, nessa nossa existência, o que precisamos melhorar, onde podemos contribuir, aonde podemos ser mais útil e nos lamentar mesmo. Porque quanto mais nos lamentamos, mais adoecemos. Ok, meus amados? Vocês estão tão quietinho, que às vezes eu digo assim, hoje eu tô lá na espiritualidade, conversando com os desencarnados. Só eles hoje estão comigo. Graças a Deus que eu tenho eles. Lá na casa espírita, às vezes eu também faço isso. Todo mundo quieto na palestra. Eu dou boa noite, todo mundo quieto. Eu digo, seu João, ou a gente desencarnou, ou só tem desencarnado aí. Todo mundo cai na risa. Ai, que bom. Não, seu João, eles estão tudo aqui os encarnados, né? Bom, meus amados, eu antes de
entrar nas vibrações, eu gostaria de pedir para vocês que, se possível, me envolvesse na luz, porque eu estou praticamente hoje voltada lá para nossa casa, nosso lar. Nossa casa foi arrombada 2 dias consecutivos. 2 dias. Ontem e essa noite. Entraram, praticamente levaram todo o nosso material. Então, vamos que vamos, né? Então que o pessoal tá lá, tá tentando resolver, arrumar as portas que quebraram. E além de fazer isso, fizeram fezes por toda a casa. Eu não sei por que eles fazem isso, né? Não sei qual é o prazer deles, né? Eu consigo ver de uma forma, assim, né? Não é assim, eles são induzidos, né? Eu sei que eles fizeram isso para comprar droga, tudo. Então, assim, essas vibrações que eu vou fazer, que eu gostaria hoje de fazer, se vocês não se importam, vamos voltar não só para casa nosso lar, mas para todos esses irmãos que buscam, né, tirar, porque nós não temos muito. Quem conhece a nossa casa sabe que a nossa casa é muito precária, sabe? E para nós tudo é custo, mas eu entendo que tudo tem o porquê, né? Mas eu sei que Deus sempre tem o melhor para nós e vai sempre nos ajudar. Eu acredito que nós nunca vamos ter tudo, mas o pouco que temos, né, já é o suficiente. Então vamos entrar nas vibrações. Coloque as suas águas. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos botar as 2 mãos sobre as pernas. Vamos respirar bem fundo. Um só pensamento de amor e bondade. Vamos agradecer ao nosso amigo espiritual que está conosco há anos, todos os dias, todas as horas, nos iluminando, nos guiando, nos protegendo. Vamos deixar-nos envolver pelas vibrações de amor e paz e vamos doar de nós mesmos em benefício do nosso próximo. Jesus, médico supremo, pedimos que abençoe e suavize as dores de todos aqueles que estão sofrendo, doentes, internados nos hospitais, em suas próprias casas, nos asilos ou pelas ruas. Desejamos ardentemente que tuas dores físicas e espirituais sejam amenizadas através do lenitivo do teu amor. Mestre Jesus, com teu auxílio e com o auxílio dos benfeitores espirituais, pedimos por todas as casas espíritas que o nosso amor se transforme em luz para todos aqueles que se acham perdidos em meio aos vícios, à solidão, à depressão, desconsolados, desamparados de si mesmos, que eles possam sentir-se envolvidos em doces vibrações que lhes proporcionem o fortalecimento espiritual, físico e mental. Vibremos também por todas as famílias que perderam algum ente querido e por todas aquelas vitimadas por acidentes fatais, que sejam amparados e esclarecidos. Abençoe e proteja a nossa casa espírita, nosso lar, Senhor, e todos os seus colaboradores, para continuar sendo o porto seguro de almas aflitas em busca de socorro e amparo espiritual. Que a tua proteção divina se estenda por todos os lares, ao nosso também, que neles reine o respeito, a harmonia
amor. Por fim, mestre amigo, te pedimos por nós mesmos, compadeça-te de nossas fraquezas, de nossas fragilidades e ampara-nos sempre, Pai. Que nossas águas sejam fluidificadas e que nelas contenham o medicamento de que precisamos para o nosso equilíbrio mental, espiritual e físico. Eu peço que envolva neste momento a Silvia, o seu lar, a Cris, o Carlos, a Márcia, a Dulce, a Vanessa, a Pipoca, a Jane, a Paz e Luz, a Andréia, Ligeirinho e aqueles que já passaram pela nossa sala hoje e aqueles que não puderam estar conosco nessa tarde. Sou grata, Pai, por tudo, pelo ar, pela chuva, pelo alimento, pela natureza, pelos animais, pelas dificuldades, que são elas que nos ensinam a sermos melhores. Vamos respirar bem fundo, passando a mão no peito, sentindo o passe dos amigos espirituais que estão dentro dos nossos lares, trabalhando no nosso físico, percorrendo cada cantinho da nossa casa, recolhendo tudo que não é bom.